responsabilidade, né, Claudinha? Difícil ficou agora, né? Então, bom, eu sou Luciana, eu trabalho com sustentabilidade, estou fazendo consultoria de sustentabilidade para o festival e fui incumbida de entrevistar essa mulher maravilhosa, que é a Claudinha, para ela contar um pouco da história e para a gente bater um papo com vocês nessa noite. Vamos lá, conta um pouco quem é a Claudinha. Então, o meu nome é Cláudia, tá? Cláudia Luiz Rodrigues dos Santos, muito conhecida por uns como Cláudia do Bolero, que era meu pai, tá? E por outros como Cláudia Mamed. Sou uma liderança jongueira, zeladora de santo, pedagoga. Estou no 3º mandato do Conselho Tutelar e venho nessa trajetória de aprendizagem, não só aprendizagem de berço, aprendizagem de terra, como essa profissional também. Cláudia, como foi? Conta um pouco sobre o jongo. Como é que você chega aqui? Como é que é a tua história com o jongo e como é que você vem parar no festival? Então, o jongo sempre esteve na nossa família. E a gente, como sempre foi uma família assim muito envolvida culturalmente, né? Meu pai foi um dos primeiros carnavalescos da cidade de Vassouras e a gente vivia muito envolvida também com as manifestações culturais da cidade, como Caninha Verde, quadrilha, maculelê, capoeira, envolvida nessas culturas. A gente praticamente não tivemos acesso ao jongo quando éramos criança, né? Até porque a gente via algumas coisas acontecerem, mas nunca que a gente ia imaginar que aquelas manifestações que acontecia com os nossos pais eram de jongo. Até porque o jongo não tinha muita visibilidade, né? Não tinha muita visibilidade. Depois que se tornou patrimônio imaterial, aí começou a ter visibilidade. E num belo dia, né, porque a gente participava muito, sou militante, né? A gente participava muito pela causa da igualdade racial. Então a gente tinha um desfile de beleza negra, né, no Esporte Clube 15 de novembro. A gente estava sempre participando das quadrilhas. O meu irmão Cacalo, que fez a pesquisa de campo toda, estava sempre envolvendo a gente na cultura, né? Na cultura popular. A gente sempre esteve muito envolvido, muito junto mesmo ali, pé no chão, lidando com a cultura popular. Aí até que começou a se falar de jongo. Ficamos sabendo que estava rodando jongo por aí, né? Na região. Aí um belo dia, como a gente estava sempre fazendo parceria com a Ieda Fátima, né? Associação Ieda Fátima, a gente trabalhava junto, tá? Um ajudando o outro, e inclusive no desfile da beleza negra, que trabalhava a autoestima do negro, igualdade racial. A Ieda esteve num evento na cidade de Barra do Piraí. E chegou lá, ela viu uma dança muito linda, né? Ela viu uma dança muito linda e perguntou que tipo de dança era aquela. Aí foi que passaram para ela, que até tia Maria na época, passou para ela que era o jongo, explicou, é uma dança de negro que veio das senzalas e tudo mais. Ela chegando em Vassouras, chegou perto do meu irmão Cacalo e falou: olha, Cacalo, tá? Eu vi uma dança linda, se chama jongo. Eu ouvi dizer que aqui em Vassouras teve, não jongo, caxambu, agora eles falam jongo, mas é a mesma coisa, jongo, caxambu. É de acordo com a região, tá? Que em Vassouras tinha muito caxambu, na igreja Nossa Senhora do Rosário. A Cacalo: pois então eu vou buscar quem fazia essa roda de jongo na igreja Nossa Senhora do Rosário. E assim ele saiu em pesquisa de campo. Busca aqui, busca ali, até que chegou um senhor Idê, falecido em memória. O senhor Idê virou para ele e falou que tinha uma dança que ele estava buscando, ele queria saber
se ele tinha algum conhecimento dessa roda de jongo que acontecia na Igreja Nossa Senhora do Rosário, Caxambu, roda de Caxambu, né, que acontecia na igreja, e se ele podia passar, que tinham passado para ele, que ele tinha conhecimento da dança. Aí seu ID virou para ele e falou assim: pois é, meu filho, como é que pode? Você está buscando o que tem dentro da sua casa. Aí ele virou e falou assim: mas como assim dentro da minha casa? Ele falou: seu avô, seu Valdemar Grande, que era como ele era chamado, era muito grande, mais de 2 metros de altura. Seu Valdemar Grande, ele que fazia a roda de Caxambu na Igreja Nossa Senhora do Rosário. Uma roda de Caxambu de respeito. Não dava para ninguém. Era ele, a gente subia o morro. Quando falava, vai ter Caxambu na Nossa Senhora do Rosário, na Igreja Nossa Senhora do Rosário. A Igreja Nossa Senhora do Rosário, para quem não sabe, fica no alto do Rio Bonito, né? A gente fala a Igreja dos Pretos, a Igreja de São Benedito. A igreja que foi passada para os negros catequizados, vamos colocar assim. E não dava para ninguém. Aí ele: mas como assim? Pergunte a seu pai. Meu irmão assim fez. Chegou perto do meu pai. O pai só nunca falou para a gente. Fiquei sabendo que o meu avô, seu Valdemar Grande, seu Valdemar, ele era líder de uma roda de jongo. Ele que liderava a roda de jongo. Como assim? Caxambu, no caso, né? Como assim? Aí foi quando meu pai contou a história do Caxambu. Claro que era uma roda de Caxambu que acontecia, não era nada formalizado, não tinha nome, era Caxambu, tá? Era o baile, na verdade era o grande baile, é como se fosse uma roda de pagode, vai ter um pagode ali. O Caxambu era a mesma coisa. E ele falou que meu avô, como teve represárias por causa do jongo, né? Ele foi praticamente preso, teve uma discussão, tem uma situação na cadeia que ele conta segundo ele, mas segundo estudos, eu estou falando segundo ele, porque recentemente foi encontrada essa passagem documentada pelo INEPAC. E eles vão me passar toda essa passagem dessa roda de Caxambu na Igreja Nossa Senhora do Rosário, né? E que praticamente descobriram que foram impedidos de fazer. Mas a gente tem uma outra história que eu não gosto de estar falando muito, que levou ele à morte. Ele foi preso, negro, era arruaceiro, porque fazia uma roda de jongo, estava atrapalhando a vizinhança e tudo mais. Essa história que todos já sabem, praticamente em outras questões. Enfim, aí meu pai virou e falou assim: mas aí eu não mexi com isso, eu fui mais pro samba, tá? Dancei algumas vezes o jongo, mas eu não mexi com isso, e a gente conhece tudo mais. Foi então que veio a lembrança. Ele chamou minha mãe e falou: Rosinha, chega aqui, tá? Pega ali, meu filho, aquela lata de 20 litros que está ali, porque ele é pedreiro, né? Então o que mais tinha lá em casa era a lata de 20 litros de tinta vazia, né? Ele falou: vira a lata, eu vou te ensinar. E chamou minha mãe, e assim a minha mãe começou a cantar cantigas que a gente praticamente já tinha ouvido ela cantando. Naquela época a gente tinha muito fogão de lenha, essas coisas, qualquer coisa, era fumaça demais, era fogo, a lenha que queria pegar fogo. E quando pegava fogo, ela saía dançando e cantando, mas a gente não entendia. Via dançando assim, mas nunca podia imaginar que era o Caxambu, né? Que era o Caxambu. E assim, ele nos ensinou a bater, ensinou meu irmão a bater. A minha mãe nos ensinou a cantiga, são cantigas, né? Hoje tem as cantigas atualizadas, a gente fala. Naquela época era cantiga de goromenta, agora é de visaria. Goromenta porque eram umas cantigas amarradas, tinha que desamarrar. Eram cantigas, continuam sendo regadas de códigos, mas sendo que naquela época os códigos era para mandar mensagem.
Hoje em dia já não, é visaria, é brincadeira, tá? Tem os códigos mais na brincadeira. E assim meu pai ensinou meu irmão a bater. E como foi que ele ensinou a batida do jongo? Se vocês pararem para perceber, é justamente como ele ensinou. Ele pegou a lata, tá? E você vai fazer, eu vou fazer um ritmo e você vai dar continuidade com o outro. Porque no jongo tem 2 tambores. É o tambor grande e o candongueiro. O tambor grande é que faz a marcação. Ele que mostra para onde que tem que ir. Ele que dá as passagens. E o candongueiro, que é o menor, ele vai acompanhando, como se fosse uma cavalgada. Tá? Ele vai numa cavalgada. E assim meu pai ensinou. Ele virou para o meu irmão e falou: eu vou cantar, você só vai batendo com as 2 mãos que eu vou fazer a entoada, né? A marcação. E ele cantava: quando eu morrer, minha mulher vai ficar para quem? Quando eu morrer, minha mulher vai ficar para quem? Acompanha a minha cantiga. Quando eu morrer, minha mulher vai ficar para quem? E assim aprendemos a batida do jongo. Meu irmão aprendeu, né? E a minha mãe, a primeira cantiga que ela cantou, né? Canta aí, Rosinha. E ela cantou. Uma cantiga triste que hoje em dia eu vejo como triste que ela cantava, porque até então a gente não sabia qual era os fundamentos da Ponte Funda. Hoje eu sei através de documentários que foi lá na Ponte Funda onde meu avô foi pego. Aquele tempo fez uma fuga, ia ser preso injustamente, abriu fuga. Assim minha mãe cantou: quando passar na Ponte Funda a gente, ô de lembranças, Leonor. Quando passar na Ponte Funda a gente, ô de lembranças, Leonor. Oi, diga a ela que eu tô preso, ah, meu Deus do céu, quando me soltar eu vou. Oi, diga a ela que eu tô preso, ah, meu Deus do céu, quando me soltar eu vou. Leonor, depois ele passou os códigos, mas não é só uma cantiga. Agora eu vou passar os códigos. Leonor era o líder da fuga. Isso veio de ancestralidade. O meu avô aprendeu com o meu bisavô. Então, praticamente está na família há mais de 100 anos. O jongo. Leonor, voltando na cantiga, Leonor era o líder da fuga. Quando passar na Ponte Funda, onde estava marcado para a fuga, ô de lembranças, Leonor. Leonor era o líder da fuga. Diga a ela que eu estou preso, ah, meu Deus do céu, quando me soltar eu vou. Diga a ela que eu estou no tronco. Na primeira oportunidade eu vou. Quando eu digo, esse é o goromenta, é o jongo de goromenta. Ele vem amarrado, ele vem com os códigos, ele vem com mensagens, não só mensagem na brincadeira, são mensagens que os negros mandavam quando não podia fazer uma roda de jongo, para poder estar mandando mensagem, marcando fuga, às vezes até mesmo falando de alguma coisa, do capitão do mato, do senhorzinho. O negro estava ali dançando jongo, e muitas vezes os senhorzinhos colocavam os negros para dançar o jongo, e o negro dançava o jongo ali. O negro aproveitava isso para poder estar marcando fuga, para poder estar dialogando através dos códigos. É por isso que a gente fala, às vezes as pessoas pensam, não, o jongo veio das senzalas. O jongo veio das senzalas. Era a cantiga que eles usavam para dialogar, para se comunicar. O jongo não é religião. Eu estou falando isso porque as pessoas confundem muito jongo com religião. Jongo não é religião. O jongo é uma manifestação cultural que os negros usavam para bailar. É como se fosse um pagode, um baile hoje em dia. Tá? E se o jongo fosse religião, é importantíssimo eu estar falando isso, porque eu tive muita dificuldade no Mais Cultura, na escola, de eu passar o jongo na escola. Muitos pais não aceitaram, falavam que estavam fazendo ritual religioso, coisa que não é. Porque se o jongo fosse religião, veja bem, o jongo é o pai do samba. Alguém vê alguém incorporando,
Não, no samba, o jongo é o pai do samba. O jongo saiu da senzala e subiu o morro. Do morro desceu a escola de samba, desceu o samba. Portanto, o jongo é o pai do samba. Não é uma religião, é uma manifestação cultural. Aqui, Claudinha, a gente está falando de um conhecimento ancestral que foi sendo passado numa realidade dura, numa região que foi berço também da escravidão, e é por isso que a gente precisa contar essa história, a gente precisa falar disso. E essa semana a gente teve no início, na abertura do festival, um cortejo das tradições do qual o jongo fazia parte. Conta um pouco pra gente como é que o jongo entra no cortejo e o que é esse cortejo das tradições. O cortejo das tradições, o nome já diz, né? As tradições desfilando. E o jongo entra nesse cortejo, está dentro desse cortejo, porque no jongo, na verdade não só no jongo, nas manifestações culturais que fazem parte do cortejo, estão contando a história de um povo. E o jongo conta essa história. Pode me parecer, eu trouxe aqui para vocês. Não é simplesmente uma dança. Assim como a caninha verde, assim como o maculelê, a capoeira, vem contando uma história. A capoeira também tem a história, fundada na África, nas senzalas afro-brasileiras, né? Então, o jongo na tradição, ele vem, na verdade, como uma representatividade da realidade, da cultura popular, da extrema importância que a gente precisa afirmar essa cultura popular. E não tem momento melhor do que ser no jongo. Porque o jongo, não só ele como as outras manifestações, são valores, vem regado de valores. Não só conta a história de um povo, como também vem regado de valores. É o firmamento de um povo, é a história de um povo, é a cultura de um povo, que é através da cultura que a gente vê muitos alunos, como foi apresentado aqui maravilhosamente, né? É cultura, tem muitos aprendizagens, muito aprendizado, vamos dizer assim. E o jongo, como todos perceberam, às vezes pergunta por que a saída do Memorial Manuel Congo. Para quem não sabe, Manuel Congo, ele foi um líder que teve uma passagem, um líder que mais assim, dentro da cidade de Vassoura, claro, afetou todo o Vale do Paraíba, mas foi um líder que buscou uma rebelião de escravos na luta pela liberdade. O Memorial Manuel Congo, que fica no bairro Pedreira, ele foi edificado naquele local em homenagem a Manuel Congo, comparado ao Zumbi dos Palmares dentro da cidade de Vassouras. Por isso o cortejo sai dali, porque dali já sai contando uma história. E as manifestações culturais da mesma forma. A gente precisa dessa presença dentro do cortejo, a valorização das manifestações culturais populares, né? Se faz necessário, como, não sei, eu sei que é Pedro, não minto, eu não sei quem é o autor dessa frase, mas se não me engano, acho que é Pedro mesmo, Pedro alguma coisa, um povo sem cultura é um povo sem história, e a tradição, né, o cortejo de tradições se faz importante, para não deixar morrer esta memória, que incentiva os menores, incentiva o adolescente, porque aquilo que você não vê, você não se interessa. Não se interessa. Na medida que eles estão vendo como é valorizado, principalmente isso, ser valorizado, isso é de extrema importância, porque foi assim que a gente praticamente se fez pessoas de moral, de ética, através da cultura, que foi que meus pais passaram para a gente. Por isso essa importância do cortejo de tradições e o jongo presente nesse cortejo, que junto com as outras manifestações, vem contando a história desse povo de Vassouras também, que estava caindo no esquecimento. Como meu avô, ninguém nunca soube quem foi meu avô, né? Você vê, meu avô puxava uma roda grande de cachambu na igreja Nossa Senhora do Rosário.
lá no morro, no alto do Morro Bonito. Então, Manuel Congo foi um zumbi dos palmares em Vassouras. Então, praticamente, essas manifestações é um firmamento, é uma ação afirmativa de incentivo, tá? É dizer não às intolerâncias, tá? É pedir um pouco de respeito pelas diversidades. Então, acredito que essas manifestações não é um simples desfile, tá? É um chamado. Vem com a gente. E há quanto tempo existe o cortejo e como é que o cortejo entra no Festival Vale do Café? O cortejo entrou no Festival do Vale do Café em 2006. Em 2005, o João se tornou patrimônio material do IFAM, né? O cortejo entrou no Vale do Café como... Olha, eu não vou negar, foi uma luta. Foi uma luta, Cacalo, tudo mais. Magda também estava envolvida, para que dessemos atenção a esse povo que está aí, valorizasse o povo da terra. Não desvalorizando as outras culturas. Cultura é cultura, sempre é belo, sempre é importante, sempre é necessário. Mas era preciso esse olhar para as comunidades estarem presentes, trazer as comunidades, não ficar só falando, dar a oportunidade também para eles se valorizarem, se verem valorizados, tá? Representados dentro da cidade. E aí, conta um pouco pra gente, Cláudia, quantas pessoas tem no cortejo e como é que funciona? Vocês ensaiam ao longo do ano? Quantas vezes vocês se apresentam e quais são as culturas representadas no cortejo? Tem o jongo, tem a capoeira, tem algumas outras. Conta um pouco pra gente. Tem o jongo, tem a capoeira, que vem junto com o maculelê. Tem as rezadeiras, como vocês viram, vem de frente, junto com os bonecões que representam Zé Pereira, essas coisas todas, né? E tem folia de reis, que as pessoas buscam muito pela folia de reis, né? Caninha verde, que já se foram vários mestres, né? Perdido que ninguém tomou conhecimento deles, e ali a gente está afirmando essa passagem deles. Tem João, Calango, maculelê, rezadeira, caninha verde, capoeira, nós vamos apresentar. Então é isso, tá? São essas pessoas, esses grupos, essas manifestações que vêm desde 2006, se eu não me engano, que começou no jongo. A quantidade de pessoas a gente não sabe, que é assim, tá? É difícil. Tem uma quantidade, eu sei do meu grupo, o São Brão já tem outra quantidade, a Caninha Verde outra quantidade, a Calango, tá? E a importância das rezadeiras estarem vindo na frente, elas vêm na frente abrindo caminho, o seu licença, porque e são rezadeiras mesmo, tá? Eu só não dei permissão para fazer a reza, porque senão elas iam dormir na praça rezando todo mundo, tá? Mas são rezadeiras mesmo, rezadeiras que dentro da nossa cultura é de extrema importância. Hoje em dia a gente não vê mais isso, né? Às vezes a criança está com o vento virado, está com alguma coisa, a gente chamava rezadeira, e funcionava, e funciona, nada como uma reza, né? Então nós temos essas rezadeiras, elas atendem sim, mas marcado direitinho, né? Não podia ser aqui na praça, ali elas só estavam mostrando que elas estão aí, se faz presente, não acabaram, tá? Estão aí ensinando para as outras gerações como é que faz a reza e tudo mais. Você falou 220, Magna? Hoje em dia, né? Cerca de 220 pessoas reunidas. Obrigada. E aí, você falou lá atrás que é uma atitude afirmativa, né? E aí não posso deixar de te perguntar. Eu sou filha de uma mãe branca, com um pai negro, com muito orgulho, tenho muito orgulho das minhas raízes. E no momento em que a gente vive um preconceito gigante nesse país, ainda vivemos. Eu costumo dizer que é um absurdo que no século XXI a gente esteja discutindo raça. A gente deveria ter passado muito disso.
Então, como é que você acha que são as outras atitudes afirmativas que a gente pode ter? Porque simplesmente olhar atitudes racistas e não fazer nada, eu considero um ato racista. Então é preciso ser antirracista, é preciso muito mais. Então, queria que você falasse um pouco desse momento que vocês estão vivendo hoje e como é que vocês se sentem, ao mesmo tempo, muito bom por participar, mas que preconceito é esse que vocês ainda sofrem? Queria que você falasse um pouco disso. Este preconceito, a gente fala no coletivo, porque esse preconceito a gente vê dentro das universidades. Claro, na medicina, se você encontrar um negro lá fazendo medicina em meio de 20, 50 alunos, é um milagre, fazendo medicina. Esse preconceito a gente vê nos comércios. Nos comércios, a gente repara isso, onde estão os negros. Esse preconceito a gente vê dentro de um abrigo. 99% das crianças do abrigo são negras. São negras. Tá? Inclusive dentro dessa militância, né? Depois eu vou falar uma passagem no abrigo, porque eu sou locada no abrigo. Eu estou conselheira tutelar, mas sou locada dentro do abrigo. Né? Tive muita passagem dentro do abrigo no Projovem, então lidei muito com jovens, crianças. Então, eu vejo esse preconceito até tem uma cantiga de resistência, depois eu vou cantar para vocês. Mas não tem muito o que falar assim, de que, se eu for apontar, eu vou apontar para vários lugares. Às vezes, vou falar também da cota, que é uma coisa que, olha nas palestras, nós estamos sendo capacitados pelo IFAM para poder se defender, tá? Aproveitar o momento eu vou falar, se defender. Então, a gente vê assim, em relação às cotas, as pessoas confundem muito, a gente sabe que tem muita gente carente, né? Só tem uma questão social? Tem uma questão social. Branco, preto, amarelo. Tem uma questão social. Mas a questão da cota, a cota é por uma questão cultural. São mais de 400 anos de desvantagem. É só parar para pensar. Não tem nem muito o que falar. Mais de 400 anos de desvantagem. Então, não vão querer que um negro que já vem com histórico do passado, discriminado, sofre racismo, é desvalorizado, que chegue no mesmo patamar. Não estou discutindo cor. Estou falando do que vem acontecendo. Claro que a atualidade, né? Eu espero que a gente está trabalhando para isso, tá? E eu acho de extrema importância esse trabalho. Inclusive tem uma passagem muito bonita é um pássaro, acho que é sankofa, é um símbolo africano. O sankofa, ele olha para trás, parece círculo. É um pássaro que ele põe assim para trás, ele vira a cabeça para trás. O sankofa, ele vira para trás porque, gente, não tem como apagar o passado. Não tem como apagar o passado. Às vezes é doloroso, que são feridas que estão abertas e de vez em quando são cutucadas. De vez em quando não, na maioria das vezes, por muitas vezes, são cutucadas. Esse pássaro, ele olha para trás. Para quê? Para o passado. É preciso olhar sim, falar sim do passado, para que a gente possa ressignificar o presente e melhorar o futuro. Tá? É assim que eu vejo.
Portanto, há preconceito sim, há racismo sim. Vê o número de pessoas dentro da cadeia. Porque não tem educação, não tem isso, não tem aquilo. Muito fácil falar. Mas como a gente já aprendeu, né? E eu estou sabendo lidar muito bem com isso, porque eu aprendi que quando a pessoa está determinada a não entender, não adianta você ficar falando. Você pode falar para os outros para que um dia ela possa ouvir. Mas se ela estiver determinada a não entender, aí está o racismo, aí está o preconceito. Enquanto existir pessoas determinadas a não entenderem que essa passagem da história, ela prejudicou os negros, porque os negros quando vieram, tá? Para vocês terem uma ideia, os negros quando vieram, eles não vieram para o Brasil escravo. Eles tinham sua terra, tinham suas raízes, tinha reis, rainhas, tinha sua cultura que favoreceu muito, influenciou muito na cultura do Brasil, num todo, na culinária, na religião e tudo mais, né? Então, é muito fácil a pessoa não querer entender e às vezes falar que estamos de mimimi. Eu sinto isso na pele. Eu sinto isso na pele. Não vou entrar em detalhe, mas até hoje eu sinto isso na pele, em certas situações. E vejo isso também, não sentir só na pele, como eu sou do abrigo, as crianças, para vocês terem uma ideia, a primeira revolução que eu fiz dentro de um abrigo foi chegar lá e ver um abrigo com 99% de crianças negras, uma prateleira cheia de bonecas brancas, cheia. Aí você me pergunta, mas aí você está com racismo aversa, com preconceito aversa? Não estou. Eu não queria uma prateleira com bonecas negras. Eu queria uma prateleira com bonecas negras e brancas. Aí está o diferencial. Representatividade. Acho que é por isso, né, Cláudia, que é tão importante esses atos como o do festival, que expõe, né, é um momento em que a gente mostra todos os tipos de cultura, né, e o jongo, o cortejo fazem parte da cultura. E eu acho que um festival como o Festival do Vale do Café, quando ele entra numa região, para a gente trabalhar a sustentabilidade dele de verdade, a primeira coisa que a gente precisa olhar é como é que a gente interage com esse local. E aí é preciso a gente entender tudo que tem aqui, de onde veio, qual é a história desse local, e a partir daí a gente desenhar a programação, que é o que eles fazem lindamente. E é por isso que o cortejo faz parte, porque é parte sim da história desse local. Então, não há de se pensar em interagir com o meio ambiente sem pensar em interagir com as pessoas que fazem parte dele, que fazem o meio ambiente. Certo, com certeza. Nós temos que se fazer presente e ser representados. A gente precisa disso. Não é que a gente precise disso. Infelizmente, é triste falar que a gente precisa disso. Mas a gente precisa estar buscando essa representatividade o tempo todo, né? Então, essa representatividade para a gente é você se ver em outra pessoa, é você respeitar o jeito, porque tem criança que não se aceita por quê? Porque até então o padrão não é o dela. O padrão que é elogiado, que é aceito pela sociedade, não é o dela. A gente vê isso na criança e fica triste. Não, e o pior de tudo é de adulto para criança esse preconceito. Porque criança não tem preconceito, gente. Criança não é racista. Isso vem do adulto. Do adulto que vem trazendo esse ranço. E eu lamento muito em dizer que dentro da cidade de Vassouras, esse ranço é muito forte. É um ranço muito forte. A gente vê aí
nos antigos principalmente, o jeito que lida. A gente vê aonde está a população mais carente aqui em Vassouras, a gente tem poucos morros, mas a gente vê que eles estão bem distantes. A gente vê pela religião de matriz africana. Vocês já acharam alguma no centro da cidade? Estão sempre escondidas. Por quê? Porque é o único meio de ser cultuado, sem aborrecer o putonar, os barões, né? Então, estão sempre as escondidas. Os centros espíritas, as religiões de matriz africana. E esse preconceito não vem de hoje. Não vem de hoje, a gente sabe disso. A gente vem trabalhando disso, a gente vem militando em cima disso. Na medida do possível, né? Que ninguém está aqui para ser desigual com ninguém. Eu trabalho igualdade racial. Tá? Eu sempre trabalhei igualdade racial. Procurando não ser desigual. Mas sendo consciência com a consciência, né? Porque eu também não posso me fazer de desentendida. Eu tenho que colocar a minha realidade. Eu trabalho igualdade racial, mas sabendo que a gente tem uma desvantagem grande. Mas temos uma desvantagem bem grande, né? Então, esse povo tem que ser valorizado. É um povo que contribuiu muito pela história do Brasil, pela criação do Brasil. Tá? Um povo que sofreu, um povo que suportou tudo de ruim pudesse vir para ele, principalmente ser tirado da família. Pensa bem, você ser tirado da família, tirado das suas raízes, tá? Chegar como Zé Ninguém, né? Ter um nome, como você vê, é um nome escolhido, ele escolhia o nome do Manuel Congo. O nome dele na terra dele não é Manuel Congo, tá? Manuel era o dono dele, e o Congo, país de origem. E era assim, se era da Guiné, José da Guiné, não sei o que, não sei da onde. E era assim que era chamado. Chegava aqui, era batizado com outro nome. Enfim, o que a gente pede, que a gente vem resistindo, o povo resistiu e a gente não vai ser a gente que vai desistir agora. Caminhou? Caminhou. Através de muita militância, mas caminhou. A pequenos passos, mas caminhamos. Mas ainda não cicatrizou a ferida. Eu acredito que não vai cicatrizar. Não vai cicatrizar porque, como eu disse para você, tem pessoas que estão determinadas a não entender a realidade da história. Tá? Vou só cantar uma cantiga que eu gosto de cantar muito, que fala muito da resistência do negro. Né? A cantiga fala assim, vou cantar a cantiga e vou falar o código. Tá bom? Não precisa nem falar, só cantando já vão saber, mas eu vou falar, tá? Eu passei no roseiral, me espinhei tudo, mas eu não saí ferido, eu saí foi mais cheiroso. Eu passei no roseiral, me espinhei tudo, mas eu não saí ferido, eu saí foi mais cheiroso. Eu passei no tronco, me arrebentaram. Mas se pensam que me destruíram, estão enganados, eu saí fortalecido. E é isso. Obrigada. A gente agora está chegando perto do fim, os meninos vão tocar um violino lindo para a gente. A gente tem uns minutinhos ainda. Tem alguma pergunta para a Cláudia? Do tambor grande sim. Nós... O que eles tocam? Pode fazer com a boca? Não tem um tambor aqui. Não tem não, mas está meu filho ali. Cadê ele? Ele é o batedor. Johnny. Já sumiu. Então, o tambor grande, ele faz a marcação. Tá? E o candongueiro, que é o tambor menor, ele vai cavalgando. Tá? É uma batida ritmada. Já o tambor grande, ele vai tam, 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 tam.
o ritmo com meu pai, cantou ainda melhor ainda. Quando eu morrer, minha mulher vai ficar para quem? Quando eu morrer, aí você pega melhor o ritmo que ele colocou. Quando eu morrer, ele fala, eu estou falando assim porque a voz dele era bem grave, tá? E ele ali, eu lembro como se fosse hoje. Quando eu morrer, minha mulher vai ficar para quem? O quando eu morrer é o tambor grande. E o pequenininho está lá, candogueiro. Ficar para mim, ficar para mim, ficar para mim, ficar para mim, ficar para mim. O tambor grande, quando eu morrer, minha mulher vai ficar para quem? Quando eu morrer, minha mulher vai ficar para quem? O tambor menor, ficar para mim, ficar para mim. Você pode ver se você fizer batidão. Pá, 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 pá. Ficar para mim, ficar para mim, ficar para mim. E assim a gente aprendemos o jongo, aprendemos as cantigas, os seus códigos, tá? Para quem não entendeu, é jongo de goromenta, era o jongo que eles usavam amarrado, bem amarrado, né? Era um jongo mensageiro. O jongo de visaria também passa mensagem, mas só que o jongo de visaria já passa uma mensagem assim, mais alegre. Como assim? Por exemplo, hoje em dia a gente já canta assim: ô seu sabiá, deixa a laranja madurar. Seu sabiá, deixa a laranja madurar. Que tá de butuca na menina que ainda nem se formou ainda. Então é isso. Não entendi, desculpa. Alguém podia dividir uma metade cantar o grande e outro público, outra metade Cantar juntos? Sei, vamos tentar, né? Quem vai ficar quando eu morrer, minha mulher vai ficar para quem? O outro grupo vai ter que cantar. Ficar para mim, ficar para mim, ficar para mim, ficar para mim. É isso, né? É isso. Ficar pra mim, ó. Ficar pra mim, direto, batendo. Tá? Agora tem que ter o outro. Você quer mostrar? Não, tem que ter os dois, porque um só não vai. Não, mas você mostra que eu estou fazendo certo. Não, tá certo, ó. Ficar. Gente, obrigada.